15 minutos. Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui pelo Facebook do Instituto Federal de Santa Catarina, no campus em Gaspar, para a nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que trata sobre a inteligência artificial. Então, desde do dia 19 até hoje, estamos aí no nosso quinto dia, tratando sobre essa temática que abrange o território nacional da inteligência artificial. E em nosso campus, a nossa programação foi riquíssima, cheia de atrações e palestras e mostras científicas. E na noite de hoje, nós estamos com a temática ligada ao processamento da linguagem natural no combate à violência doméstica. Acompanha, ou está conosco nesse momento aqui, Maurício Sengi. Daqui a pouquinho, Márcia vai tratar sobre quem é ele. A Márcia, nossa colega, professora no Instituto, ela vai nos acompanhar nessa transmissão, e eu, Fernando Mesadri, estarei também com vocês acompanhando essa transmissão. Começamos agora, em torno das 19 horas, e vamos até as 20h30. Então, quem nos acompanha, faça seus comentários, faça perguntas. A temática hoje ela vai mexer conosco, porque ela vai em uma dupla dimensão, na dimensão técnica mesmo, da linguagem artificial, da inteligência artificial, mas também numa dimensão que trata sobre o nosso cotidiano e situações impactantes do nosso dia a dia. Márcia, quem é o Maurício? Opa! O Maurício é o nosso palestrante de hoje. Eu queria agradecer novamente a participação dele. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito produtiva, né, Fernanda? Sim. Ele é bacharel em informática pela PUC Rio Grande do Sul, com mestrado em inteligência artificial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em engenharia do conhecimento pela UFSC, Santa Catarina aqui, né? Além da produção acadêmica, leciona em cursos de graduação e pós-graduação de computação desde 2003. Na indústria, trabalha em projetos de desenvolvimento de software há 25 anos. E atualmente lidera um time de ciência de dados e inteligência artificial aplicada na empresa Softplan. Obrigada, Maurício. Obrigada, Fernando. Acho que podemos dar início? Sim. Obrigado, Márcia. Maurício, contigo. Faça bom uso do tempo, estaremos por aqui te dando suporte, tá? Obrigado, professor Fernando. Obrigado, professora Márcia. Boa noite a todos que estão assistindo. Então é isso, pessoal. Eu vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre o meu trabalho na Softplan, né? Eu e da minha equipe lá, o que a gente faz lá, um trabalho bem interessante que a gente construiu lá. Mas como os professores que me convidaram para essa palestra me falaram que a maior parte das pessoas que estão assistindo são alunos que ingressaram na área há pouco tempo, eu vou começar minha palestra falando de um assunto um pouquinho diferente, que eu acho que, na verdade, para os alunos que estão ingressando na área de tecnologia, eu acho que essa primeira parte da palestra talvez seja mais importante do que a segunda parte, tá? Que eu vou falar mais de inteligência artificial depois. Mas sempre quando eu falo, eu gosto muito de fazer, uma das coisas que eu mais gosto de fazer profissionalmente é falar com alunos, com pessoas que estão ingressando na área da computação, porque teve algumas coisas que eu aprendi ao longo desses 25 anos trabalhando na área e que se eu tivesse ouvido isso há um tempão atrás, a vida teria sido mais fácil. A primeira é que vocês não parem de estudar, né? Eu coloquei esse gráfico aqui porque essa parte azul, verde clara aqui, ela é a quantidade de pessoas no Brasil que abandonam a faculdade. E a parte preta é a parte dos que concluem. Então, o todo são os que entram na faculdade. Então, muitos abandonam a faculdade no meio. E isso, na nossa área, é mais comum do que parece. Muita gente abandona a faculdade no meio porque consegue emprego. Aí fala, mas para que eu vou continuar estudando? Se agora já consegui o que eu queria, já tenho um emprego. Só que isso na minha opinião, um grande erro. Não façam isso, não abandonem a faculdade no meio, porque
se vocês não concluem o diploma, depois tem valor no mercado, não só no mercado nacional, até internacional também, e além disso, vocês aprendem muito continuando com o curso, né? E tem um outro motivo pelo qual vocês devem permanecer no curso, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, a primeira dica que eu dou para quem está ingressando na área, quem está fazendo um curso de computação agora, é não abandone. A segunda dica, né, umas dicas que eu vou dar para vocês virarem bons programadores, tá? A primeira é vocês estudarem inglês. Eu acho que muita gente que ingressa na área começa a estudar computação, acha que a matéria mais importante é matemática, que tem que saber muito de matemática para entender, para ser bom programador. E eu, sinceramente, eu acho que a matéria, a disciplina, né, mais importante para você ser um bom programador é inglês. Eu coloquei esse meme aqui porque ele ilustra um pouco do que é da importância do inglês na programação, né? Programar é muito mais do que escrever o código-fonte, né? Programar não é digitar, é muito mais do que escrever o código-fonte. Programar é resolver os problemas que vão surgindo conforme você vai escrevendo o código-fonte. E para resolver esses problemas, os fóruns, os materiais da internet, né? Claro que você vai usar bastante o Google, vai usar o Stack material está em inglês. Então, saber programação sem inglês também. Então, saber bem inglês, principalmente o inglês de leitura, né? Saber ler bem em inglês é, na minha opinião, muito importante para você se tornar um bom programador. Vocês estão me ouvindo bem agora? Parece que deu uma travadinha no vídeo. Maurício, estou te ouvindo. Tá? Então tá bom. Tá, pode seguir, pode seguir. Se Tá travar, vai ser por alguns momentos, mas está fluindo. Tranquilo. Vamos nessa. Obrigado, professor. Então, pessoal, essa é a minha primeira dica para quem está entrando na área. Estudem inglês, tenham segurança de ler um texto técnico em inglês e entender o que está escrito ali. E se conseguirem também assistir um vídeo no YouTube em inglês, vocês também vão ganhar muito com isso, entenderem, né? Porque vocês vão poder, tem vários tutoriais bons de programação no YouTube, enfim, e em outros sites também de programação como Alura, Coursera, etc. A segunda dica é vocês participarem das comunidades, né? Então, tem várias comunidades, tem comunidades de ciências de dados, tem comunidades de inteligência artificial, tem comunidades de Java, de Python. Então, tem comunidades, né, de linguagens, de Ruby on Rails. Então, essas comunidades, elas são, em geral, muito unidas, assim, eles se ajudam nas palestras, tem ofertas de estágio, ofertas de emprego. Nessa foto aqui não dá para, vai ser difícil, mas eu estou nessa foto aqui, inclusive que está ali atrás é a empresa Softplan, esse é o evento Python Sul, que teve em 2018 lá na Softplan. Então, é muito importante participar das comunidades. Agora, então, com essa mudança de cultura em função da pandemia, né, tem um lado bem positivo para quem às vezes não mora num grande centro, mora numa cidade menor, pode ainda assim participar de uma comunidade remotamente, assistir palestras e trocar contatos, formar um networking. Então, recomendo fortemente que quem está ingressando na área desde cedo, desde o primeiro semestre, procure, basta entrar no Google, fazer uma busca, comunidades, aí coloca o assunto que você está interessado, sei lá, estou interessado em Python, comunidade de Python, e pode colocar a região que você está afim, né? Às vezes numa cidade, tal, num estado. E aí você ingressa e participa das palestras, participa dos eventos. É bem interessante, assim, a comunidade costuma se ajudar bastante. Então, essa é outra dica que eu dou. E a última dica é que vocês façam estágio, né? Então, façam estágio, porque se você entra na faculdade e sai sem fazer estágio, você vai ter muita dificuldade para se enquadrar. Nosso mercado é muito bom, como vocês sabem, tem muita vaga para programação, né? Mas se você passa a faculdade toda sem fazer estágio, você tem dificuldade para conseguir emprego depois. Aí as pessoas perguntam, mas por quê, professor? Né? Se tem tanta vaga, por que eu formado não vou ter dificuldade para conseguir um emprego? É que imagine assim, por exemplo, imagina que eu abro uma vaga para um desenvolvedor, certo? Não é para um estagiário, eu vou contratar um programador. Aí chegam duas pessoas. Uma está no último semestre, ou faltando 1 ano e meio para acabar a faculdade, e a outra já está formada. Mas nenhum dos dois trabalhou. Do ponto de vista do contratante, os dois têm o mesmo conhecimento prático, entendeu? Nenhum dos dois nunca trabalhou, nunca atendeu um telefone numa empresa, não sabe como prepara o café, não sabe como funcionam as reuniões. Os dois têm uma lacuna de conhecimento, tem muita coisa para aprender. Mas o estagiário, é ruim falar, mas ele ganha menos. Eu posso pagar menos para ele, não sou obrigado a pagar um salário mínimo, né? Muitas vezes. Então, eu vou preferir contratar o estagiário, porque os dois eu vou ter que treinar,
né? Mas pelo menos um deles eu já estou justificando desde o começo para minha empresa, né? Eu posso explicar que eu estou, naquele momento, treinando, investindo em um estagiário que vai se tornar um profissional. Então, assim, minha dica, se você está há mais de um ano na faculdade, você já devia estar procurando estágio, já devia estar estagiando, tá? Essa é a minha opinião. Então, uma recomendação que eu dou para quem está entrando na área é fazer bastante estágio, que aprende bastante também, aprende sobre a parte, né, mais da indústria, a parte mais prática, a não ser, claro, que você só queira seguir uma carreira acadêmica, não queira trabalhar na área, aí você pode passar, né, de bolsa de pesquisa para o mestrado, para o doutorado, mas se você pretende realmente trabalhar na área, quanto antes você fizer estágio, melhor. Bom, a última coisa que eu vou falar sobre esse assunto aqui da área, né? Então, se você quer trabalhar com inteligência artificial, que é o assunto tema, né, desse evento que eu estou participando e também da minha palestra, então eu dou algumas dicas para vocês aí sobre o que é importante saber para trabalhar com ciência de dados e inteligência artificial. Então, Python é a linguagem mais usada, né? Então é muito importante saber Python. Se você estudar também R, que é uma outra linguagem, ou C++, a Go Language, né, da Google, também são linguagens interessantes, mas o Python hoje é mais usado para a parte de inteligência artificial. Dentro do Python tem algumas bibliotecas que é muito importante que vocês conheçam, né, como Scikit-learn, Pandas, Matplotlib, Keras, NumPy. NLTK e Space são mais específicas da minha área, mas as outras todas são são úteis em qualquer área da inteligência artificial, em qualquer sub-área da inteligência artificial. Também muito importante que vocês saibam usar o Git, né? Então é essencial, se vocês não sabem, já usem para fazer os trabalhos de faculdade, tá? O Git é meio que um requisito até para um estágio, né? E é isso, banco de dados NoSQL, as coisas que a gente está usando aí no dia a dia, comunicação, né, assíncrona, com microserviços, containers, são coisas que é legal vocês estudarem. Uma dica para a gente fechar essa parte aqui de orientações para quem está entrando na área, é que se vocês não conhecem, deem uma estudada numa coisa chamada Google Colab. Tá? Google Colab é uma ferramenta que tem dentro do Google Drive, que é totalmente gratuita e que você pode abrir uma página como se fosse um Google Doc e já sair programando em Python, com todas as bibliotecas instaladas. Ele está usando uma máquina na nuvem remota, então nem precisa ter uma máquina boa, não precisa ter um computador bom para fazer isso. E dentro do Google Colab vocês podem abrir tutoriais de Python ou de inteligência artificial e já sair programando lá dentro, né? Porque eu acho que esse, na minha opinião, cada pessoa aprende diferente, mas eu acho que o jeito mais fácil de aprender a programar é com a mão na massa, fazendo mesmo, né? Então, o Google Colab permite essa mão na massa, permite que vocês já saiam programando assim, sem precisar de grandes ferramentas, nem de, né, um computador bem simples e acesso à internet é o que vocês precisam. Bom, terminei a primeira parte da minha palestra, tá? Esses primeiros 10 minutinhos aqui, esse era meu objetivo. Meu objetivo era para vocês como vocês começam uma carreira, né? Como vocês podem começar, dicas importantes para começar uma carreira na área. Eu vou mudar um pouco de assunto agora, eu vou explicar para vocês, vou começar a falar um pouquinho mais para chegar no trabalho que eu fiz na Softplan, para tentar talvez nivelar o conhecimento de todo mundo que está assistindo. Eu vou falar de alguns conceitos que às vezes se misturam, que as pessoas confundem um pouco, então eu vou explicar um pouquinho. Primeiro, o que é inteligência artificial, que é o grande tema desse evento, né? Então, eu vou usar esse conceito aqui do Bellman, né, do Richard Bellman, de 78, que diz que a inteligência artificial é a automação de atividades que associamos ao pensamento humano. Então, ele dá alguns exemplos, né, tomada de decisão, resolução de problemas e aprendizado. Tá? Então, a IA, que é o acrônimo aí para inteligência artificial, né, a IA, ela é isso, é quando a gente automatiza atividades que a gente associa ao pensamento humano. E isso, eu tenho a impressão, agora, como, né, desse tempo que eu tenho trabalhado na área, que isso às vezes muda um pouquinho. Né? Eu quero dizer, quando surgiu o primeiro joguinho de computador lá, que jogava xadrez contra você, as pessoas achavam aquilo inteligência artificial, né? Porque eles só estavam acostumados a verem seres humanos jogando xadrez. Nunca tinham visto um computador jogar. Então, mesmo que fossem uns if lá, umas regras meio truncadas, assim, meio na força bruta, né? Hard-coded ali, de como que aquele jogo deveria se comportar, mesmo assim, para quem estava jogando, aquilo ali era IA.
Hoje em dia, muita gente já não pensa assim, o pessoal vai olhar, não, isso aqui, se não tiver machine learning, eu nem vou chamar de IA, né? Então, isso pode mudar com o tempo. Eu acho que um exemplo bem bacana, que um amigo meu chamado Maicon sempre me passa, hoje um exemplo que a gente tem são os carros automatizados, né? Os carros que se dirigem sozinhos. A gente tem nos Estados Unidos já 3 empresas que estão rodando com carros sem motoristas, né? A Waymo é uma delas, a GM acho que entrou recentemente. Então, não estão em todas as cidades ainda, só em algumas cidades, são 3 cidades dos Estados Unidos que já autorizaram o carro a realmente não ter motorista nenhum, nem parado por um caso de emergência, nem nada, o carro totalmente sozinho. São concorrentes da Uber, né, que a gente conhece bem aqui no Brasil, e que eu acredito que eventualmente chegarão aqui ao Brasil também, e provavelmente vão, com o tempo, enfim, vai ser mais comum, eu acredito, ver carros automatizados do que carros com motoristas, já que é mais barato, né, a gente ter o carro sem o motorista. Então, esse é um exemplo de IA, mas tem vários outros, né? A gente tem os assistentes virtuais, aí tem gente que já tem a sua Siri, a sua Cortana, a sua Alexa em casa. A gente tem exemplos de inteligência artificial que às vezes não aparecem tanto, mas que estão no nosso dia a dia, né? Toda vez que a gente faz uma busca no Google, o Google usa técnicas de IA para fazer essa busca. Quando uma rede social, né, o Facebook, te recomenda um post, eles usam IA para isso. Quando você acessa qualquer cliente de e-mail hoje, do Gmail ou do Outlook, qualquer um deles, a parte de separação do que é spam e o que não é, eles fazem usando IA também, machine learning. Então, a gente tem vários exemplos no nosso dia a dia, mesmo que nem sempre a gente perceba, né, de aplicação de inteligência artificial. E eu vou falar de um deles aqui, eu sei que ao longo dessa semana vocês ouviram vários outros exemplos interessantes. Joia, inteligência artificial, então é isso, né? Só que as pessoas usam outros termos, né? Tem a IA, mas tem também a aprendizagem de máquina, tem a ciência de dados e tem uma areazinha chamada processamento de linguagem natural, que é o assunto que eu vou tratar hoje com vocês. Joia, o que é primeiro aprendizagem de máquina? A IA, que eu falei antes, que é a gente automatizar tarefas que a gente considera que são, né, tarefas humanas, do pensamento humano, a IA ela tem uma sub-área, ela tem várias áreas e ela tem uma sub-área chamada aprendizagem de máquina. Eu vou falar agora, para quem estiver me ouvindo, a coisa mais importante que eu vou dizer hoje à noite. Então prestem atenção, que essa é a coisa que eu acho que é mais, assim, mais que eu gostaria que vocês lembrassem. Talvez não seja mais importante, mas a que eu mais gostaria que vocês lembrassem. A aprendizagem de máquina, machine learning, nada mais é do que estatística programada. Então, aprendizagem de máquina é estatística programada. Uma frase forte, né? Mas por que eu digo isso? Claro, nem toda estatística programada é machine learning, né? Se eu pegar lá o meu programa em Java, somar 2 números e dividir por 2, eu posso dizer que é estatística, né? Fiz uma média de 2 números, isso não é IA. Mas o contrário é verdadeiro. Nem toda estatística é machine learning, mas toda machine learning é estatística. Todas as técnicas de aprendizagem de máquina têm por trás alguma técnica de estatística, algumas vezes técnicas bem antigas, eu vou falar sobre isso depois, que a gente programa, né? E aí a gente chama isso de aprendizagem de máquina e eu já vou explicar por quê. Então, lembrem disso, aprendizagem de máquina é estatística programada. Dentro de aprendizagem de máquina, existem várias sub-áreas também, várias áreas de aplicação de machine learning. E uma delas é processamento de linguagem natural, que é a área que tenta extrair informações úteis ou informações estruturadas, para usar uma palavra mais chique, a partir de linguagem, ou seja, em geral, textos ou fala, né? Ou um áudio, né, que está num vídeo ou não, ou então a partir dos textos. Então, o processamento de linguagem natural vai extrair dessa linguagem natural do ser humano alguma informação útil. E a gente vai falar sobre isso depois no exemplo que eu vou dar, que a gente fez lá na Softplan. E a ciência de dados, ela corre aqui um pouquinho em paralelo, ela é uma área, né, é uma ciência que eu posso definir de uma forma simples como a ciência que tenta tornar os dados úteis, de uma forma bem ampla. Mas ela é principalmente um workflow, ela trata principalmente dos passos que precisam ser dados, como que você trabalha esses passos, usando machine learning em parte deles, para você tornar um conjunto de dados, extrair de um conjunto de dados informações úteis, certo? Então, acho que esse é um ponto importante, e até ela flerta um pouquinho ali com a engenharia de software, para quem conhece essa área e tal, porque a engenharia de software também, né, trata dos processos, entre outras coisas, entre técnicas e ferramentas, trabalha também com os processos, os passos necessários para você construir um software. Então, a ciência de dados acaba flertando um pouquinho com essa área também. Joia, então,
Eu apresentei esse slide, falei um pouquinho sobre ele para dar um panorama geral aqui desses conceitos que são tão usados, tá? Na indústria em particular, ou seja, nas empresas, é muito comum as pessoas confundirem os termos inteligência artificial e aprendizagem de máquina, né? Usarem os dois como sendo a mesma coisa. Não tem problema, desde que eles se entendam, não tem problema nenhum. Já na academia, nas universidades, esses termos normalmente estão divididos de forma muito mais clara, né? Os professores, os pesquisadores têm muito mais clareza de o que um termo significa e o que o outro significa. Né? Em outras palavras, se você resolver ser um acadêmico, fazer mestrado, doutorado e dar aula, né, você precisa saber bem a diferença. Se você vai para a indústria trabalhar, já não é tão importante assim. Eu vou falar um pouquinho sobre aprendizagem de máquina antes de a gente entrar no exemplo prático e em processamento de linguagem natural. Então, como eu falei, aprendizagem de máquina é estatística programada, né? E a estatística, ela tem uma história muito antiga, né? A estatística não é uma ideia nova, embora a programação, os frutos aí da computação sejam relativamente recentes na história humana, a estatística a gente já tem aí há bastante tempo, né? Então, por exemplo, Atenas, na Batalha de Plateia, 500 anos antes de Cristo, ou seja, um pouco mais de 2.500 anos atrás, eles queriam invadir um castelo lá e tinha um muro enorme. E eles queriam construir uma torre para levá-la, empurrar aquela torre e já acessar a parte de cima do muro para invadir o lugar. E eles precisavam saber o tamanho da torre. Se eles chegassem perto do muro, eles iam levar a flechada. Então, eles pararam a uma certa distância e contaram quantas pedras estavam empilhadas no muro. E eles sabiam de onde vinham as pedras. Então, eles pegaram pedras parecidas, mediram a altura, fizeram a média da altura dessas pedras e multiplicaram pelo número de pedras, obtendo a altura do muro, né, a altura que eles precisavam construir aquela torre de madeira para invadir. Então, em 1560, esse rapaz ali, o Gerolamo Cardano, ele jogava dados, ele era viciado em jogar dados, e ele queria fazer cálculos, ele gostava de matemática, para saber a probabilidade de sair certos números. Né? Então, porque, por exemplo, se eu jogar 2 dados, a chance de sair 8 é muito maior do que sair 12, porque 12 só sai com 6 e 6. Já 8 pode sair com 6 e 2, com 5 e 3, com 4 e 4. Então, assim, ele queria saber qual que era a chance para ele ganhar no jogo de dados. O Halley, em 1693, esse cara é o mesmo astrônomo do cometa Halley. Se vocês já ouviram falar do cometa Halley, ele era astrônomo e era matemático também. Ele fez um cálculo usando os dados ali de cartório do seu país e tal, para calcular a idade média que as pessoas morriam. E essas informações foram usadas depois para tornar possível o seguro de vida. Então, a gente tendo mais ou menos uma ideia de quando as pessoas vão morrer, eu sei o quanto tem que cobrar das pessoas para que o seguro de vida depois seja ainda lucrativo, né? E agora também a gente está em épocas de eleições, né? Então está bastante na moda aí a pesquisa, a estatística, né? Que tenta, né? Faz lá uma pesquisa com as pessoas na rua para tentar dizer quem vai ganhar a eleição. Eu estou dando esses exemplos para vocês verem que a estatística ela tem um objetivo muito claro e a aprendizagem de máquina, consequentemente, também. Qual que é o objetivo da estatística? O que vocês acham? Pensem um pouquinho. O que esses exemplos que eu dei têm em comum? A estatística está tentando prever alguma coisa, predizer alguma coisa. Então, Atenas, lá, os atenienses queriam saber, queriam predizer a altura do muro sem chegar perto dele. O Cardano queria predizer qual número ia sair nos dados, o Halley queria predizer quando uma pessoa ia morrer, e as pesquisas eleitorais querem predizer quem vai ganhar a eleição. Então, a estatística tem esse lado da predição. Notem que isso não é uma coisa muito natural na computação tradicional. Quando vocês estão programando sem usar IA, dificilmente estão fazendo um código para predizer alguma coisa. Né? Ou seja, predizer com a probabilidade de falha, tentar acertar o número e possivelmente errar. Né? A computação tradicional não é assim. A gente escreve um código, ele tem passos repetitíveis, né? Tem uma entrada esperada, uma saída esperada, ele não tem muito a ver com predição. Então, a aprendizagem de máquina acaba se destacando nessas áreas em que, se a gente errar, às vezes não é tão grave assim, ou que a computação tradicional, às vezes, não consegue resolver o problema. Joia. Então, eu dei esses exemplos aqui para vocês e eu vou falar mais um pouquinho de estatística, porque a estatística ela se divide em 3 grandes áreas, né? E a aprendizagem de máquina, que é a estatística programada também, né? Que é a regressão, que é quando a gente vai predizer um número real, né? Quando a gente tenta fazer uma predição de um número real. A classificação, que é o tema que eu vou falar hoje, nessa apresentação, eu vou falar sobre classificação de textos, usando a aprendizagem de máquina, que é quando a gente tenta prever uma classe, ou tenta prever um número inteiro, né? E
que representa uma classe. Então, por exemplo, se eu estiver tentando predizer se uma imagem é de cachorro ou de gato, eu posso dizer que cachorro é 0 e gato é 1, por exemplo, entendeu? Então eu transformo no número inteiro. Mas classificação, então, é a predição de classes. E agrupamento, que é um outro assunto um pouquinho mais complexo, que eu não vou tratar nessa apresentação de hoje, mas eu coloquei aqui para vocês saberem que existe. E aí, vocês vão notar que esses assuntos, eles são antigos, né? Então, do mesmo jeito que eu dei exemplos da história da estatística que eram antigos, a regressão, eu encontrei uma citação, a primeira citação dela em 1805, que esse Carl Gauss aqui falou em 1805. Classificação, o Fisher falou dela, escreveu um artigo sobre esse assunto em 1912. Agrupamento em 1932. Aí vocês podem se perguntar, mas se a estatística é tão antiga, e se essas ideias todas são tão antigas, por que só recentemente, aí, na última década, ou nos últimos 5, 6 anos, a aprendizagem de máquina se destacou tanto? O que mudou? Por que a aprendizagem de máquina cresceu tanto recentemente? E eu vou responder essa pergunta para vocês. Isso aconteceu por 2 motivos. O primeiro foi a famosa Lei de Moore. Né? Então, a Lei de Moore é uma lei que, não é a lei, na verdade, mas é uma ideia de uma pessoa que falou que com a mesma quantidade de dinheiro, uma certa quantidade de dinheiro em dólares, ele previu, a gente conseguiria comprar o dobro de processamento a cada 2 anos. Então, ou seja, fixando o valor em dinheiro, a cada 2 anos eu compraria o dobro do poder computacional. E isso é uma ideia muito mais forte do que a gente imagina. E é um fato, né? Isso aqui vocês estão vendo esse gráfico mostrando que os processadores, né, dado um preço fixo, a gente realmente tem conseguido, né, nas últimas décadas aí, comprar o dobro de processamento a cada 2 anos. E pode parecer natural para a gente hoje, né? Que um computador de hoje, que eu compre por, sei lá, por R$5.000, ele seja 2 vezes mais potente do que um computador de R$5.000 de 2 anos atrás. Mas essa é uma ideia muito, muito forte, né? Qual outra indústria tem isso? Vocês, por acaso, com o mesmo valor, com R$40.000, vocês compram um carro hoje 2 vezes melhor do que um carro de 2 anos atrás? Ou se vocês comprarem uma geladeira hoje de R$5.000, ela vai ser 2 vezes melhor, mais durável, vai gelar melhor do que uma geladeira de 5 anos atrás? Isso não acontece nas outras áreas, né? Então, o poder de processamento cresceu muito. E isso permitiu que os cálculos complexos de estatística, de aprendizagem de máquina, se tornassem possíveis com as máquinas atuais, né? Possíveis até com computadores que não precisam ser super poderosos, não precisam ser supercomputadores, né? Computadores acessíveis para as pessoas. Então isso democratizou muito e permitiu a aprendizagem de máquina se tornar o que é. E o segundo ponto foi o crescimento do volume de dados, né? Então, por exemplo, hoje, segundo a Google, a cada minuto 500 horas de vídeo são uploadadas para o YouTube. Né? É muita coisa, 500 horas de vídeo a cada minuto. Isso sem falar nas redes sociais, blogs, vlogs, podcasts, sites de notícia. Então, é muito material, muito dado sendo gerado a cada dia. E quando a gente tem muita informação, muito dado, é onde a estatística se destaca. Né? A estatística ou a aprendizagem de máquina, ela se destaca quando a gente tem bastante informação, quando a gente tem muito acesso a muitos dados. Né? Então, esses aí são os 2 motivos pelos quais a aprendizagem de máquina se tornou, ganhou esse foco, ganhou essa importância que a gente viu aí nos últimos anos e que, né, se demonstra aqui nesse evento focado em inteligência artificial. Joia. E agora eu vou mudar de assunto de novo. Pela última vez. Vai ser minha última mudança de assunto. Agora eu vou falar para vocês realmente do tema dessa palestra. Eu vou falar para vocês sobre um exemplo, na verdade. A gente fez vários trabalhos lá na Softplan que são interessantes, que eu acho bacana, assim. A gente fez já trabalho de ASR, né, que é pegar um áudio e transformar em texto. A gente fez trabalhos de resumo automático de texto. A gente fez trabalhos de geração automática de documentos para as pessoas. A gente fez vários trabalhos que eu considero bem interessantes, mas eu vou falar de um que eu acho que é o mais legal de todos, que eu escolhi como tema para essa apresentação, que é a classificação de textos que a gente usou para ajudar nossos clientes dos ministérios públicos. Então, vou mudar de assunto aqui pela última vez. Então, primeiro, eu preciso explicar qual que é a relação entre os ministérios públicos, né, e a violência doméstica. O Ministério Público, talvez vocês não saibam o que é um Ministério Público, mas ele é bem conhecido, mais conhecido, por oferecer para as pessoas, para o cidadão comum, quando ele precisa, um apoio jurídico. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que não tem condições de pagar um advogado. Então, ele recebe um promotor de justiça que vai ajudá-lo no seu caso, né? Vai ser o advogado dele de forma gratuita.
Então, o Ministério Público é conhecido por esse serviço, mas ele faz vários outros serviços, né? Então, ele acompanha, mesmo um processo em que um promotor não precisa se envolver diretamente para defender uma pessoa, ele pode acompanhar. E o Ministério Público, ele oferece alguns serviços que não são também totalmente assim, não é só um serviço de advogado gratuito, por exemplo. Então, a pessoa que sofre violência doméstica, o Ministério Público, ele oferece tratamento médico, às vezes, oferece tratamento psicológico, né, ele tem recursos para isso. Ele faz também trabalho preventivo, então, muitas vezes, o Ministério Público ele pode fazer palestras em colégios, né, ou em universidades, para alertar as pessoas sobre sobre um problema específico, como a violência doméstica ou um outro problema criminal, né? Então, o Ministério Público tem um papel muito importante na nossa sociedade em ajudar o cidadão e prevenir e reprimir a criminalidade, né? Joia. E aí, a gente tem alguns clientes, né? Tem 6 clientes que são da Softplan, a gente tem vários clientes, mas tem 6 deles que são ministérios públicos estaduais, né? E a gente conversou com esses clientes, conversou com as pessoas que usam algumas ferramentas nossas, e eles explicaram assim: olha, a gente gostaria de saber onde investir os recursos, né? Então a gente tem aqui um dinheiro para colocar na nossa cidade, por exemplo, a gente queria saber onde dar palestras, onde que está acontecendo mais crimes de violência doméstica, né? Contra a mulher, porque normalmente o crime de violência doméstica é contra a mulher. Então, qual que é o bairro da minha cidade que eu preciso fazer mais palestras ou alocar recursos, contratar alguém, porque ali eu sei que vai precisar de profissionais, de psicólogos, de médicos. Então, tanto na parte de prevenção quanto de apoio, onde que eu preciso focar meus esforços? E não só em regiões, mas qual o perfil das pessoas, que tipo de... né, eu vou numa escola de colégio público ou vou numa escola de colégio particular? Onde que eu preciso focar meus esforços, né? Então, e o que acontece? E o Ministério Público tem lá milhares de processos judiciais que estão andando lá dentro, que estão, né, sendo examinados. E aí surge um primeiro problema. Como que a gente sabe se aquele processo judicial é violência doméstica contra a mulher, ou se ele é violência doméstica, ou se não é, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente construiu para os nossos ministérios públicos um painel que tem várias informações da localização. É claro que esses aqui não são dados reais que eu estou mostrando para vocês, é só um exemplo para vocês terem uma ideia de como que é a aparência do painel, mas ali ele tem várias informações de região, de todas as informações que os nossos usuários pediram ali para eles poderem trabalhar a respeito da violência doméstica. E tem uma informação interessante, que são os processos que a inteligência artificial, a aprendizagem de máquina, entendeu que eram violência doméstica contra a mulher, para que os promotores possam olhar e confirmar se é realmente, né? Então, para a gente já não fazer a mudança sem o apoio de um humano, a gente só sugere para eles: olha, a gente acredita que esse processo aqui, ele é violência doméstica contra a mulher. E aí, ao longo desse tempo, desde que a gente implantou esse trabalho, a gente vê aqui que nos estados, nos 4 primeiros estados que a gente implantou, eles começaram fazendo algumas classificações manuais, sem o apoio da IA, né? E aí, quando eles acharam que tinham terminado, sobraram todos esses itens em vermelho aqui. Então, a gente tem em alguns casos aí, mais da metade, né, de processos judiciais que eram violência doméstica e que não tinham sido classificados corretamente. E tem uma outra questão, que quando o processo era manual, também dava muito mais trabalho, né? Porque não vinha um software e falava: olha, você acha que esse processo é violência doméstica? Não, eles tinham que olhar vários para classificar. Então aqui não, a gente chega e já, né, já propõe para ele. Então a nossa inteligência artificial tem 95% de acerto, né? Ou seja, cada 20 processos que a gente sugere, um não era, mas a gente acerta aí 19 de cada 20, que é um número bem bacana, bem significativo. Como tem bastante gente aqui me assistindo, eu acredito que seja da computação, né? Como eu acredito que tem alunos aqui que sejam da computação, eu vou falar um pouquinho sobre a parte técnica também, né? Sobre como que a gente resolveu na parte técnica isso. Então, a gente construiu um classificador de textos em Python, né? Fez uma API Python que roda numa cron do Linux, num servidor. Então, toda noite ela vai lá no banco de dados, pega todos os processos novos que ela não classificou ainda e ela classifica. Coloca lá uma flagzinha dizendo se ela acha que é
violência doméstica ou não. E isso fica gravado na nossa ferramenta, que é o SAGE Ministérios Públicos, né? Grava no banco de dados, e aí a ferramenta SAGE vai lá no banco de dados e mostra isso no painel, pega todos os casos que tem lá a flag sim, e que não estão classificados pelo humano como sim, que é um outro campo separado, o campo em que o humano diz que é violência doméstica, aquela denúncia é violência doméstica contra a mulher, e aí apresenta no painel, e aí os promotores vão lá e olham essas denúncias para confirmar ou rejeitar a sugestão. Então, a ideia básica da técnica, né, da classificação, é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Vou fazer um resumo sobre esse assunto que eu acabei de apresentar e vou falar para vocês um pouquinho mais sobre essa relação entre o que eu falei da solução agora e o que eu falei lá no começo da parte de estatística, né? Da parte de como que funciona isso na prática. Parece meio mágico, né? Como as pessoas falam, a IA vai lá e lê o documento e descobre se é violência ou não, mas como assim, né? Eu acho interessante que a gente tenta, até para simplificar as coisas, a gente tende a humanizar a máquina, né? Então a gente fala que ela aprende, que ela treina, que ela lê, né? E da mesma forma, quando alguém pergunta assim, poxa, mas se eu escrever aqui no Word ou nesse editor de texto alguma coisa e salvar, quando eu voltar a informação vai estar aqui, aí o técnico fala assim, o computador lembra o que você escreveu, né? E não é bem isso, o computador não lembra como a gente lembra, né? Mas para a pessoa vai parecer que ele lembra. Então, claro que aqui no caso desse exemplo que eu estou dando também, para quem não é da área, vai parecer que a máquina leu o texto, mas vocês vão ver que não é exatamente isso que ela faz. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o truque por trás dessa mágica que a gente está vendo aqui. E das outras mágicas de IA também. Então, um resumo aqui do que eu apresentei até agora, tá? Então, os ministérios públicos, eles podem prevenir e combater a violência doméstica, né? Especialmente se eles tiverem os dados corretos sobre os locais, vítimas, dados das vítimas, dados dos agressores, né? Então, usando a aprendizagem de máquina, a gente construiu um classificador de documentos que tem entre 95% e 98% de acurácia, dependendo do cliente. Mostramos esses dados na forma de um painel de violência doméstica, né, que eu mostrei para vocês agora há pouco o painel, e as promotoras e promotores usam esses dados para tomarem decisões, né, sobre onde fazer campanha, por exemplo, ou onde alocar recursos. Tá? E como sobrou um pouquinho de tempo, eu deixei uma parte da apresentação para o final, porque eu não sabia se ia dar tempo, tá? Que essa apresentação, exatamente como eu estou fazendo agora, eu nunca tinha feito, mas como eu vi que eu estou aqui nos 35 minutos, eu ainda tenho pelo menos mais uns 5, 10 minutinhos para falar para vocês, eu vou... Fala, professor. Você tem tempo, viu, Não, Maurício? Não, tá. Vai aí que a conversa tá boa. tá bom, obrigado. Eu controlo você aqui, eu sou a inteligência artificial. Inteligência natural aqui. É Obrigado, natural. professor. Tá ótimo. Não, tranquilo. Eu fiquei com medo de faltar tempo, mas pelo jeito vai até sobrar um pouquinho, vai ficar tudo bem. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, para quem é da área, quem é da computação, acho que vai ser relativamente fácil entender, mais ou menos uma ideia de como que junta essa questão de IA com estatística, tá? Vocês imaginem o seguinte, primeiro eu vou dar um exemplo com imagem, depois eu falo de texto. Imagina que vocês querem classificar imagens de gato e de cachorro. Se vocês tentarem fazer com a computação tradicional, vocês vão ver que é praticamente impossível. Né? Para cada exemplo que vocês acharem que vocês conseguem fazer, eu vou encontrar um contra-exemplo que vai dar errado. Ah, não, mas o comprimento do bigode do gato é maior. Certo, descobre onde está o bigode do gato na imagem primeiro. E o gato que não tiver bigode? E a foto que não aparece direito o bigode do gato? Sempre a gente vai encontrar um jeito de dificultar isso. Joia. Então, a computação tradicional, esse é um exemplo de caso prático que a computação tradicional não manda bem, assim, não consegue resolver muito bem. Então, eu vou pedir para que vocês imaginem o seguinte. Vamos pegar primeiro duas imagens só. Uma de gato e uma de cachorro, certo? E vocês imaginam que eu vou converter primeiro essa imagem em pontos num plano tridimensional. Como que eu vou fazer isso? Nesse caso é relativamente simples. Eu posso pegar uma imagem e cada pixel dela, na verdade, ele é representado internamente como sendo 3 números, certo? Ele é o R, vermelho, o G do verde e o B de azul. Então, todo pixel ele já é representado por 3 números. Então, eu posso pegar esses 3 números e transformar num ponto num plano tridimensional. E aí, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, imaginem que todos os pontos vermelhos são os pixels de uma imagem de gato. E todos os pontos azuis são os pixels de uma imagem de cachorro. E aí, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, imaginem que todos os pontos vermelhos são os pixels de uma imagem de gato. E todos os pontos azuis são os pixels de uma imagem de cachorro. E aí, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, imaginem que todos os pontos vermelhos são os pixels de uma imagem de gato. E todos os pontos azuis são os pixels de uma imagem de cachorro. E aí,
eu estou explicando de um jeito bem simples, tá? Na prática não é isso, não é? A gente não treina uma IA com uma imagem só, com uma imagem com um exemplo só de cada, mas a gente pode ter, né, milhares de imagens de gato, milhares de imagens de cachorro e fazer isso que eu acabei de descrever. E aí eu uso estatística para encontrar aquele plano verde ali, um plano tridimensional que separa os gatos dos cachorros. E aí quando chega uma imagem nova que eu nunca vi, eu vejo se ela tem mais pontos no lado do cachorro ou mais pontos no lado do gato. E aí eu digo, se ela tiver mais pontos no lado do cachorro, eu falo é um cachorro. Se tiver mais pontos no lado do gato, eu falo é um gato. É mais ou menos assim que a IA funciona. Tá, pessoal? Estou sendo um pouco simplista. Quem é da área que estiver me assistindo vai falar, não, sei, mas poxa, pode ser um plano com mais de 3 dimensões. Aí a gente usa uma palavra bem bonita, eu vou ensinar um truque para vocês. Se vocês quiserem parecer muito inteligentes quando vocês estiverem na área, vocês ao invés de falarem de plano ou de dimensões, vocês falam de hiperplanos ou hiperdimensões, que é bonito, né? Faz pra gente parecer super inteligente. O que é hiperplano ou hiperdimensões? É qualquer plano, hiperplano é qualquer plano que tenha mais de 3 dimensões. E hiperdimensão é quando algo que a gente está falando de mais de 3 dimensões. É só isso. Hiper é mais de 3. Tá? Em machine learning e em estatística, em matemática, na verdade. E aí, por que a gente fala muito isso? Porque normalmente não são só 3 dimensões, tá, gente? A gente usa mais dimensões do que só essas 3. A gente usa mais características, né, do que só essas 3 que a gente está falando, tá? Mas acho que deu para ter uma ideia, mais ou menos, como a aprendizagem de máquina funciona por trás de toda a mágica, né? E eu vou agora dar um exemplo desse caso aqui, do que a gente fez na classificação de textos para violência doméstica, né? Então, o que acontece? Eu coloquei esse planão aqui para vocês verem que a ideia é muito similar, né? A gente vai colocar palavras do texto num plano, né, hiperdimensional, num plano tridimensional ou hiperdimensional, normalmente são mais de 3 dimensões. E aí eu vou pegar um texto, eu vou pegar um exemplo bem simples, tá? Vamos fazer de conta que é o seguinte: imaginem que eu tivesse em texto só com 3 palavras, para ficar mais simples. Então, cada texto que eu tenho tem só 3 palavras. E aí, cada uma dessas 3 palavras, eu atribuo para ela um número, certo? E aí, um número, sei lá, aleatório, entre 0 e 1. E aí, eu vou no gráfico e cada frase eu represento como um ponto. Então, eu ploto lá um ponto, cada ponto desses aqui é uma frase. Então, os pontos vermelhos são as frases que são de violência doméstica contra a mulher. E os azuis são os que não são, ou seja, são as frases que não têm a ver com esse assunto. Eu traço esse plano e quando chegar para mim um documento novo, eu vejo se ele tem mais frases de um lado ou mais frases do outro. Ou vejo simplesmente, se é uma frase só, eu posso dizer se ela é violência doméstica contra a mulher ou não. Eu vou errar uma parte das vezes, mas eu vou acertar, nesse nosso caso aqui, mais de 95% das vezes. Então, isso é o suficiente em muitos casos, né? E é mais ou menos assim que funciona. Tá? É um pouquinho mais complicado que isso, porque as frases não têm só 3 palavras. A gente muitas vezes usa outras informações, a gente não atribui números aleatórios para as palavras, né? A gente usa critérios que fazem um pouco mais de sentido, como, por exemplo, a frequência com que a palavra aparece no texto. Né? A gente acaba ignorando palavras que não adicionam muito valor semântico, não adicionam significado para aquela frase, né? Por exemplo, as palavras que a gente considera stop words em inglês, que são palavras que a gente, por exemplo, os artigos, né? A menina, o menino, ou então as preposições. Normalmente são palavras que não adicionam muito conteúdo, então a gente elimina essas palavras na hora de fazer os cálculos. Então não é tão simples assim, mas a parte mais complicada é a matemática, né? E aí eu vou entrar, já que eu estou com tempo aqui, eu vou entrar num último assunto, então. Vou entrar num outro assunto aqui, que é o seguinte. Eu não ia mudar de assunto mais, né? Mas eu vou mudar, porque sobrou tempo, eu vou mudar de assunto mais uma última vez. Que é o seguinte: muitas pessoas que ingressam na área ficam com medo dessa matemática. Falam, nossa, professor, mas eu tenho dificuldade, eu não vou conseguir entender, saber os cálculos complexos que estão por trás de encontrar esse plano, ainda mais se for um hiperplano e tal. Gente, não precisa ter esse medo. Tá? Na indústria, não precisa ter esse medo. Esse é um medo válido se você pretende virar um acadêmico de inteligência artificial, dar aula nessa área, dar aula de estatística nessa área, fazer um doutorado em aprendizagem de máquina. Aí esse medo é um medo justo. Você tem razão de ter esse medo. Se você não consegue estudar, não é bom em matemática, não sugiro que você faça doutorado em aprendizagem de máquina. Mas, na indústria, como a aprendizagem de máquina é uma estatística programada, como a gente programa, esses modelos matemáticos já estão prontos naquelas bibliotecas que eu falei lá no começo, né, no Scikit-learn, por exemplo. Então, quando você vai fazer uma classificação de texto ou classificação de imagens, você não programa a parte matemática, não precisa programar a parte matemática que faz isso. Você pega uma biblioteca que tem uma classe pronta que faz isso por você.
certo? Então, até tem uma moça que chama Cassie Kozyrkov. Ela é diretora de inteligência na Google, né? Uma mulher inteligentíssima, brilhante. Recomendo que vocês procurem por ela, deem uma lida, assistam vídeos dela, tem vídeos dela no YouTube, ela tem um blog muito legal também. O Michael também que me ensinou sobre ela. E a Cassie, ela fala o seguinte, ela fala que as pessoas das empresas, elas querem muitas vezes, normalmente, né, em aprendizagem de máquina, elas querem cozinheiros e contratam engenheiros mecânicos. Elas querem alguém que faça a comida e entregue para o cliente uma coisa funcionando, e elas às vezes contratam matemáticos, gênios da estatística lá, que são muito bons em entenderem como se constrói um fogão novo, por exemplo, como se inventa um fogão melhor dos que os que já existem. E eu acho que essa metáfora é uma metáfora bem justa, assim. Eu acho que para quem quer trabalhar na área, se você tiver curiosidade, quiser saber a parte matemática, ótimo, não tem nada de errado, né? É ótimo ser curioso e aprender coisas novas. Mas é muito mais importante você saber aplicar, né? Entregar a comida para o teu cliente, teu usuário, entregar software funcionando para o teu usuário de software. É muito mais importante você saber como resolver um problema usando Python e as suas bibliotecas, do que você construir um modelo de aprendizagem de máquina novo que não existe para resolver, porque na maior parte das vezes, assim, quando eu digo maior parte, realmente na indústria a gente está falando de bem mais de 90% das vezes, os modelos que já existem são suficientes para resolver os problemas que a gente tem. Então, enfim, essa é uma outra dica para quem quer entrar na área e que junta as duas ideias aí. Se vocês tiverem que começar a estudar, eu sugiro vocês começarem por Python, usando o Google Colab, que é muito mais importante que vocês começarem a ler livros de matemática, de estatística, e entender toda a matemática por trás do problema. Para quem vai aplicar isso na indústria, é muito mais útil, muito mais importante aprender a parte prática primeiro. É isso, pessoal. É isso que eu tinha para contar para vocês. Obrigado a todos que assistiram. E eu fico à disposição aí para perguntas. Tá bom, ótimo. Obrigado, Maurício. Adicionei aqui a Márcia também. Então, estamos nós três aqui na transmissão. Bastante informações. Eu acho que desde segunda até agora, eu acho que eu já vou começar a produzir alguns algoritmos aqui de machine learning. Acho que eu dou conta. É mais fácil do que parece, professor. É mais fácil. Uma dica que eu dou, tem um tutorial na internet que chama Hello World da aprendizagem de máquina, que ele é lá no Google Colab, e dá para ir programando e seguindo e tal. É bem, 3, 4 linhas de código, bem tranquilo. Então, meu campo epistemológico de conhecimento é no campo da filosofia, então, em algum momento, eu trabalho com lógica, mas não chega a ser desse nível hard tão avançado. Enfim, chega uma pergunta... Vai lá, Márcia. Não, tem uma pergunta do Tamer ali, você consegue colocar, Fernanda? Claro. Então, eu começo aqui, Maurício, contigo. Qual foi o classificador que vocês utilizaram? O Tamer, ele quer compartilhar contigo essa pergunta aí. Joia, eu ia, na verdade, se vocês quiserem, eu mostro, tá, o código-fonte do que a gente construiu. Eu tirei, porque como me falaram que são alunos de começo de curso, eu falei, eu vou assustar esse pessoal, né, porque eles vão ver o código-fonte ali, vão se assustar com aquilo. A gente, no final, optou por usar o Random Forest, tá, mas a gente testou vários classificadores diferentes, o SVM deu um resultado bem interessante também, né, Support Vector Machines, a gente testou, eu não me lembro todos, a gente testou uns 3 ou 4 classificadores diferentes que costumam se dar bem para esse cenário que a gente tinha, né? Que é um cenário de textos longos, mas bem similares, assim, e também num cenário em que a gente tinha uma quantidade grande de dados, que é uma coisa que nem sempre a gente tem em ciência de dados, nesse caso a gente tinha. Então, mas no final o que deu o melhor resultado para a gente foi o Random Forest, a gente usou a biblioteca NLTK, nesse caso específico aqui, então... Ou seja, de novo, né, a gente não precisou programar a parte matemática por trás do Random Forest, que na verdade também nem é tão complicado assim, tá? Esse eu acho que é um dos modelos mais simples de explicar e de fazer na mão, de fazer no Excel, se quiser. Tá ótimo. Obrigado, Tamer, que participou, o Maurício, com a pergunta. Espero que o Tamer tenha ficado satisfeito.
Chegou mais pergunta, Márcia? Tem uma pergunta da Isabela. Tu quer que eu leia? Leia. A Isabela pergunta assim, ó, gostaria de saber se você poderia aconselhar alguma ferramenta como o SyntaxNet que faça o PLN. O SyntaxNet foi tirado do ar, mas gostaria de saber se tem outro semelhante e se existe algum que faça a correção gramatical das frases. Obrigada. Legal. Então, primeiro, só para esclarecer para quem não está familiarizado, né, o PLN que a Isabela está citando significa processamento de linguagem natural, né, que foi aquela sub-área da aprendizagem de máquina que eu falei lá no começo. Então, foi o que a gente usou aqui nesse caso da classificação de textos de violência doméstica contra a mulher. Isabela, eu confesso que eu não conheço o SyntaxNet, tá? Mas pelo contexto que você está explicando aqui, ou seja, que seria uma ferramenta para correção gramatical de frases, eu normalmente, eu sou bem assim, eu nunca tive esse problema, nunca resolvi esse problema na indústria, então tenho bem pouco conhecimento sobre esse assunto. Mas eu vejo que o Google Docs, quando você coloca um texto, até inclusive o corretor gramatical do Word, também do Microsoft Word, é muito bom, né? Mas enfim, talvez se você já é da área, você olha e fala, não, seja, isso aí é porcaria comparado com outras ferramentas, né? Mas eu realmente não conheço o SyntaxNet e não conheço nenhuma ferramenta fora essas que eu citei, né? O Google Docs e o Microsoft Word, que façam correção gramatical de frases. Tá? Peço desculpas, não é uma área que eu tenho domínio. A Isabela fez uma complementação aqui para que faça o parsing corrigindo as frases. Joia. Então, fazer o parsing das frases, essas ferramentas que eu citei, na verdade, não são, não sei como que é o SyntaxNet, né, como eu falei antes, mas as bibliotecas do Python fazem isso, tá? Primeiro eu vou explicar para quem está nos ouvindo o que é esse parsing, né, o que significa essa palavra. Essa palavra parsing, ela é uma palavra que vem, na verdade, originalmente da linguística, né, mas que a gente aplica na computação já há muito tempo, muito antes da aprendizagem de máquina, inclusive os computadores fazem parsing dos códigos-fontes que a gente escreve, né, e os interpretadores também, e na verdade o que a gente faz é como se a gente estivesse classificando as partes de uma sentença, entende? Então, não sei se vocês lembram lá no colégio, quando a gente dava sintagmas, por exemplo, a gente via e dizia, olha, o menino alto foi à feira. E aí a gente diz lá, olha, tem o sintagma nominal aqui, o menino alto, né, que o núcleo é menino. Então, tudo isso que eu estou fazendo, essa classificação de separar a parte das frases e dizer que o menino é o núcleo, isso é tudo parsing, né? Isso aqui tudo é parsear a frase. Joia. Então, o NLTK que eu citei antes e o Space, eu tenho como escrever para eles, eu vou soletrar. O NLTK é exatamente como se fala, né? NLTK, uma biblioteca de Python. E o Space também é como se fala, Space, de espaço, só que termina com Y, né? São duas bibliotecas que fazem o parsing de frases em português, tá? Então, você pode, claro, tem que saber programar em Python para usá-los, mas você pode usar essas ferramentas para fazer o parser de frases de português e obter o que a gente chama de POS, né? Parts of Speech, as partes do texto que são decorrência do parser. Tá? Enfim, espero que eu tenha ajudado. Tá ótimo. Tivemos esse é sinal que estamos sendo vistos, visualizados, acompanhados, viu, Maurício? Que bom. Mas eu vou voltar a esse lado, essa dimensão do teu trabalho, até da tua palestra aqui de hoje, que é a parte da violência doméstica. Por quê? Né? Porque a machine learning entende, ela sente, ela trabalha com atributos humanos, podemos dizer assim, né? No sentido metafórico. Então, a gente entende como um meio, e não como um fim. O fim é sempre outro, pela compreensão que eu tenho, senão nós caímos no campo do endeusamento, da fetichização da máquina e do equipamento. E isso pode gerar um certo nível de hipnose humana em relação ao equipamento, mas o fim é outro. E o fim que tu trazes aqui, desse apoio, desse complemento, dessa intercomplementariedade entre IA e o humano, inteligência humana, são os dados fornecidos pelo Ministério Público.
em relação à violência doméstica. E eu vejo isso como essencial, no sentido de alastrarmos o campo da inteligência artificial para áreas inimagináveis, inclusive esta tão sensível no nosso cotidiano. Então, assim, todos os dados fornecidos pelo Ministério Público, acho que vale a pena você trabalhar um pouco com isso. O que você percebeu, Maurício, dos dados? Quais são esses dados fornecidos pelo Ministério Público sobre a violência doméstica, e se todos esses dados que talvez importassem para outro interessado no sistema jurídico, no sistema criminal, no sistema social, da assistência social, se todos esses dados, numa linguagem até fora aqui do contexto, todos esses inputs, esses dados, eles importam mesmo para a IA. Que dados são relevantes que vai fazer com que a IA crie as associações necessárias para entregar ali o produto o desejado. Excelente, professor. Deu para ver mesmo que é da filosofia, né? Tem um embasamento filosófico bem interessante por trás dessa pergunta. Muito bacana, professor. É assim, ó, o que acontece? Primeiro, em relação, sendo específico, né, em relação ao que o professor perguntou. Na verdade, para esse trabalho, a gente usou só uma informação para decidir, né, para sugerir, foi suficiente, foi só uma informação que a gente precisou para definir se aquele processo era um processo de violência doméstica contra a mulher ou não. Foi um texto chamado Denúncia, é um texto escrito pelo próprio promotor, em que ele é um dos primeiros textos que ele escreve logo depois do inquérito policial, né, o inquérito policial vem da delegacia, e ele escreve a denúncia, e aí ali naquele texto já tinha dado suficiente para que a IA fizesse a predição, né, predizesse se aquele processo no qual a denúncia está associado era violência doméstica ou não, né? Muitas vezes não é suficiente, professor. Muitas vezes a gente precisa de outras informações para chegar. E é onde entra a ciência de dados, né? Tentei fazer, digamos que a gente tivesse tentado fazer com a denúncia, não foi suficiente. Poxa, que outros subsídios eu tenho para tomar essa decisão, né? Por exemplo, às vezes eu tenho metadado no banco de dados da relação entre o autor do crime e a vítima. Então isso pode nos ajudar também, né? Porque a violência doméstica no Brasil, para ser considerada violência doméstica, existe uma... Não precisa necessariamente, não sei se vocês sabem, eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto interessante e que eu aprendi ao longo desse trabalho específico, né? A violência doméstica no Brasil, o crime da Lei Maria da Penha, ele não exige que o autor e a vítima morem juntos, nem que sejam casados. E não exige que o autor tenha cometido uma violência física contra a mulher. Então, por exemplo, se um ex-namorado seu, que vocês não moram juntos já, mas já moraram, mas um ex-namorado de uma mulher que está nos escutando, se ele esconde seu celular por ciúmes, por exemplo, isso é uma violência doméstica, mesmo que vocês não morem mais juntos. Isso se enquadra na Lei Maria da Penha. Ou então, se ele entrar numa rede social e te agredir verbalmente, né? Você tem uma evidência ali, te agrediu verbalmente, ou te agrediu verbalmente na frente de outras pessoas, também se enquadra na Lei Maria da Penha. Ou então um filho bate numa mãe, por exemplo, né? E eles convivem no mesmo lar. É Lei Maria da Penha também. Né? Ou então um noivo ciumento, nem casaram ainda, mas ele proíbe, não deixa a noiva sair de casa, por exemplo. Né? Então, isso tudo se encaixa na Lei Maria da Penha. Então, respondendo objetivamente a pergunta, a gente tem vários subsídios, né, que a gente pode usar. Nesse caso, só as denúncias já foram suficientes, ou seja, só um texto, só um documento já resolveu o nosso problema. Em outros casos, a gente precisa de mais informações. E eu quis falar um pouquinho sobre, eu acabei desviando um pouco do assunto, falando sobre essa questão da violência doméstica, que eu acho que é uma coisa importante das pessoas que estão nos ouvindo saberem, né? Eu acho que é uma informação legal de se compartilhar. E embora não seja da minha área, e eu quero falar rapidamente de um outro assunto que tem a ver com que eu acho que tem bastante a ver com a tua pergunta, que é essa questão da IA como ferramenta, né? Eu acho que existe uma preocupação, que é uma preocupação muito válida, né? Que é uma preocupação da parte ética, da discussão da filosofia também, porque pela computação estar tão afastado da área das humanas, a gente muitas vezes corre o risco não que eu tenha feito, né? Mas a gente corre o risco de fazer coisas porque a gente pode e não porque a gente deve, né? Por exemplo, não que a gente esteja perto disso, mas digamos que a gente construísse uma IA que fosse capaz de realmente provocar o mal. Vou pegar um exemplo claro. Deepfake, né? É uma coisa que existe hoje, tá?
totalmente presente já na nossa realidade. Deepfake é uma área da aprendizagem de máquina que é capaz de, tendo poucos exemplos de fotos, de imagens, ou de trechos de voz, coisa de 10, 15 segundos gravados de você falando, eu coloco isso numa IA capaz de criar um vídeo, por exemplo, ou um áudio, ou uma foto, que eu quiser de você. Então, por exemplo, eu consigo pegar, se eu tiver 15 segundos de áudio do professor Fernando, eu consigo gerar um outro áudio em que ele diz o que eu quiser que ele diga. Vai parecer exatamente igual a voz dele. Então, uma pessoa, ou então, se eu tiver, por exemplo, algumas horas de vídeo do professor Fernando, eu posso gerar um vídeo em que ele aparece falando, fazendo o discurso que eu quiser. Tem exemplos disso na internet, tem um exemplo bem interessante, inclusive, de um discurso do Nixon, que ele nunca fez, sobre, acho que o homem sofrendo um acidente quando pousou na Lua. Tem outros exemplos disso. Então, deepfake é uma área muito presente e que pode muito ser usada para o mal. E aí, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com essas coisas de IA que podem ser usadas para o mal? Todas as ferramentas, ou pelo menos grande parte das ferramentas, podem ser usadas para o bem e para o mal. Né? Eu posso usar uma faca para fazer comida, eu posso usar uma faca para matar alguém. O que a gente faz sobre isso? A gente cria leis, a gente como sociedade, se une para combater o mau uso das ferramentas. Né? Então, a gente tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados chegando para combater essa lacuna que a gente tinha de grandes empresas usando os nossos dados sem a nossa autorização, e isso vai ser indispensável. A gente vai precisar de fiscalização e de leis fortes para combater o mau uso das ferramentas de aprendizagem de máquina, e vai precisar cada vez mais. Eu acho que o principal problema, uma coisa que precisa gerar discussão aqui, é que a velocidade com que essas novas ferramentas surgem, ela é uma velocidade muito maior do que as leis são capazes de serem produzidas, a fiscalização e a legislação, enfim, a reação aos problemas criados pela tecnologia é uma reação muito mais lenta do que a capacidade da tecnologia de criar problemas. Eu acho que essa é uma discussão que a gente vai precisar se aprofundar, a gente vai precisar continuar com isso, a gente vai precisar pensar melhor nisso e talvez nossos políticos tenham, e os nossos cidadãos tenham que pensar um pouco melhor sobre esse assunto. Aqui. Ótimo. Sim, sim, a complexidade do mundo visível, esse que nos circunda, a dinâmica dele de alteração e de mudança é tão imensa, tão complexa, que os recursos que a gente tem de controle e de conhecimento não dão conta de abarcar tudo. E acredito que a IA também padece do mesmo mal, ela também não dá conta porque ela existem associações internas que por si só ela faz, portanto, ela é humanizada, eu consigo enxergar um elemento humano contido ali, mas ela depende de um validador final, que é o humano, que é um ser que pensa, que respira, que dotado de emoções, de sentimentos, que julga, que analisa. Ao final, também tem o elemento humano, inclusive do profissional de IA. Então, uma pergunta para você, Maurício, como que o profissional que atua diretamente na machine learning, mas não exatamente nesse aspecto, mas com IA, ele lida com essa avalanche de dados. Ele consegue fazer abster-se do volume de dados, do impacto desses dados, ele consegue manter uma neutralidade em relação a tudo aquilo que lhe chega, ele se utiliza do elemento artificial como um muro, como um distanciamento, uma neutralidade em relação ao mundo, então eu estou numa torre de marfim, ninguém me toca, eu sou intocável, ou ele vivencia as mesmas mazelas que o cidadão comum, a pessoa comum vivencia, porque quem tem o controle dos dados, da informação, ele tem um grande poder, você sabe disso. Olha o Ministério Público, o quanto que ele vai ganhar, o quanto que ele ganha em relação a um fenômeno social impactante, que é a violência doméstica. Então, quem detém essa informação, detém um poder. Sem dúvida, professor. Isso acontece sim. Quem detém essa informação, quem detém a informação detém o poder. Mas no caso da aprendizagem de máquina, em geral, o cientista de dados ele não detém a informação, ele tem acesso a ela
para poder treinar, né? Ou seja, para poder encontrar aquele plano que separa os pontos, né? A gente usa a palavra treinar, humaniza muito a IA, né? A gente tem essa acesso a esses dados para fazer esse treinamento. Só que tem sim a mão do cientista de dados, do desenvolvedor, durante a construção da aprendizagem de máquina, né? Então, por exemplo, nesse caso da classificação de violência doméstica, a gente, quando pegou os primeiros textos, a gente tem uma fase da ciência de dados que é a exploração dos dados, né? Ou seja, a gente foi ler os textos e a gente chamou uma especialista, chamou uma advogada, a Cristiane, que é funcionária da Softplan, para ler os textos junto com a gente e nos explicar, entende? Olha, quando aparece essa informação aqui, é um forte indicador de que tem violência doméstica. Então, eu acho que uma coisa que é importante que as pessoas tenham noção, assim, é que a gente, quando dá para fazer sem IA, a gente faz sem IA. Então, por exemplo, se um if tivesse resolvido o meu problema, se eu pudesse ir lá e fazer assim, if tem a expressão Maria da Penha aqui nesse texto, então é violência doméstica. Vamos fazer de conta que isso fosse suficiente. Se funcionasse assim sempre, 100% das vezes, não teria por que eu fazer com IA, né? Porque a IA, eu preciso de um monte de dados, né? Nós usamos lá mais de 10 mil documentos para treinar uma aprendizagem de máquina. Demora para fazer, envolve mais gente, vai errar, mesmo no final que se eu acertar 95% das vezes, eu ainda vou errar 5%. Então, se meu if acertasse sempre, não precisava da aprendizagem de máquina, né? Então, tem todo esse lado. Então, o poder da informação, do acesso à informação, do cientista de dados, ele, no geral, no nosso caso, na área jurídica, ele não é tão grande quanto parece, porque o dado não é nosso, o dado é do Ministério Público. Então, por exemplo, a gente não pode usar esse dado para outras coisas, a gente usou para treinar a IA do Ministério Público e, claro, aproveitou aquela IA para treinar dos outros ministérios porque a gente tinha autorização para fazer isso, porque todos eles eram nossos clientes, então era justo que eles se beneficiassem da mesma coisa construída. Só que eu acho que o problema aqui, professor Fernando, não é o problema, mas um ponto para ficar atento dentro desse assunto é que os dados eles estão cada vez mais acessíveis, entende? Eu quero dizer, a quantidade grande de dados gerado torna possível, por exemplo, para a gente está agora gravando esse vídeo e ele vai ficar disponível no Facebook. Qualquer pessoa que quisesse fazer um deepfake de nós três, por exemplo, poderia. Não tem hoje lei nenhuma que impeça ele de fazer. Não, a gente é pior ainda, professor. A gente é japonês, a gente é muito parecido, o pessoal que é oriental, entendeu? Então, achou todos já, entendeu? Não tem... Então, então, esse acesso das pessoas às informações, né? Então, a gente fala de robôs, por exemplo, né? Que é um trecho de software que entra num site lá e baixa os vídeos, baixa o texto. Então, a gente consegue muita informação com muita facilidade. Então, e assim, por exemplo, vou pegar um outro caso, na área de justiça, né? Você tem lá os processos, a maior parte dos processos, eles não são de segredo público. Ou seja, é justo, é correto, né? Que os cidadãos possam saber o que está acontecendo, né? Então, se uma pessoa processou a outra lá, é um caso que pode me interessar, eu posso ir lá olhar e saber o que aconteceu. Então, a gente consegue fazer software para ir lá e baixar esses processos todos, por exemplo. E aí dá para fazer um monte de coisa com IA em cima disso. Nesse caso específico que eu estou falando, em geral, são IAs do bem, entende? São IAs do bem, assim, que tentam ajudar de alguma forma, entende? Mas, no caso do deepfake que eu falei antes, em geral, com o deepfake o que tem sido feito são IAs do mal, né? Eu vi uma reportagem essa semana que saiu até nas grandes mídias aí, que tem muitas pessoas que não estão sabendo o que fazer nos Estados Unidos, não sei se já chegou no Brasil, porque a pessoa posta uma foto na rede social vestida e uma pessoa usa uma IA para postar exatamente a mesma foto dela nua. E dá para fazer isso hoje. Vai ficar igual como ela é nua? Não vai. Não vai. Só ela mesmo que se viu nua vai saber que não. Mas para quem está olhando, vai parecer que ela está nua. Muito. A IA já é capaz de fazer isso. É uma aplicação de deepfake, entendeu? Então, e agora? A gente tem uma lei para isso, para a pessoa que foi prejudicada entrar com um processo e se, né? Enfim, tem bastante coisa para discutir de ética aí. De toda forma, foi respondido. Márcia, então te dirijo a palavra agora. Você pode fazer as suas considerações, suas perguntas, encaminhar para o fim, como desejar. Essa sua última frase só me faz pensar, além da lei, será que a gente tem os recursos para descobrir quem é a pessoa, né? Porque também tem essa questão, né? Que às vezes eu acho que a gente não tem as condições para chegar nessa pessoa. Verdade, professora, é verdade. Né? Eu tenho duas perguntas, tá? Primeiro eu quero agradecer, porque eu acho que a sua palestra foi muito generosa com a gente, assim, que não é muito da área. Eu entendi tudo. Eu gostei muito
da parte do cachorro e do gato, eu vou fazer essa pergunta para vários amigos meus, assim, como é que você definiria? E aí, no começo, tu menciona a importância do estágio, né? E aí, eu não sei se tu vê alguma importância também na pesquisa e na extensão, que hoje na universidade a gente está tentando, né, sempre levantar pesquisa e extensão, além do estágio. E aí, a minha outra pergunta, não sei se ela é meio boba, tá? Eu li recentemente o livro do James Lovelake, que ele é um pesquisador, cientista, fez coisa para Marte, uma coisa toda, e ele acredita que de fato aí vai chegar ao ponto, né, de superar a inteligência humana, tal. Pensando na lei de Moore, que você mostrou também, eu não sei, eu acho que eu acredito nele. Qual é a sua opinião sobre isso? Já, professora. Bom, primeiro em relação à pesquisa e extensão, né? Eu sou suspeito para falar, professora, porque eu sempre tive uma carreira acadêmica paralela à minha carreira profissional, né? Eu fiz bolsa de pesquisa no meu segundo semestre da faculdade já, em 1998 ou 97, há bastante tempo atrás. Então, eu sempre tive. Eu saí da academia, saí da computação, saí da graduação, fui para o mestrado, depois fui para o doutorado, sempre dou aula há muito tempo, né? Dei aula já em colégio de segundo grau, aula de computação para colégio, depois para faculdade, para pós-graduação, etc. Então, eu sempre conduzi minha carreira acadêmica junto com a minha carreira. Tudo isso eu fiz meu mestrado e doutorado inteiro, eu trabalhei também na indústria ao mesmo tempo. Eu não parei de trabalhar para fazer. Então eu sou uma pessoa suspeita porque eu acredito muito que essa união da academia, da pesquisa com a indústria, ela é muito proveitosa. São duas áreas que se falam, particularmente no Brasil, muito menos do que deveriam. E claro, uma pessoa que então, né, que pretende seguir uma carreira na indústria, ela deve sim fazer bolsas de pesquisa, vai ter uma experiência muito boa, vai aprender muita coisa que vai poder aplicar na indústria depois, né, vai aprender a trabalhar em grupo, vai aprender um monte de coisa bacana, né? E existe, inclusive, mesmo no Brasil, existe um mercado fora da academia para pesquisa. Né? Tem empresas grandes no Brasil, como a Petrobras, a Vale. Aqui em Florianópolis a gente tem a 3S, que é uma empresa que trabalha só com software científico. Então, tem muita empresa no Brasil e no mundo, agora que, né, todo mundo home office aí, pode trabalhar para qualquer lugar do mundo para trabalhar na área de pesquisa. Então, com certeza, eu acredito sim que os alunos, se puderem, devem fazer também bolsas de pesquisa e bolsas de extensão, vão aprender muita coisa legal que podem aplicar tanto na academia depois, como na indústria também. Então, sobre a primeira parte, isso. Sobre a IA superar o humano, eu, sinceramente, essas palavras não são minhas, tá? Eu não vou citar a fonte porque eu não lembro agora onde que eu ouvi isso. Mas eu vou usar uma fonte que eu ouvi recentemente. Na verdade, não é a questão de se a IA vai superar o humano. A IA já superou o humano. A IA só não superou o humano em todas as frentes ainda. Né? Eu, por exemplo, sinceramente, eu acredito que se fosse só por mim, se eu pudesse tomar a decisão, eu tomaria a decisão de que qualquer pessoa que pode comprar um carro que se dirige sozinho, essa pessoa não deveria dirigir. Por quê? Porque os carros que se dirigem sozinhos são dezenas de vezes mais seguros do que quando dirigidos por um motorista humano. A chance de um carro que está sendo dirigido por um humano cometer um acidente, causar um acidente, é muito maior do que um carro dirigido pela IA. Então, na minha opinião, em alguns casos, no caso de uma pessoa que tem condições de comprar um carro autodirigido, por exemplo, nos Estados Unidos, onde pode, é uma irresponsabilidade deixar essa pessoa dirigir. A gente está deixando uma pessoa que pode cometer um crime dirigir um carro, sendo que ela poderia não estar fazendo isso. E, claro, eu estou falando do carro, mas, por exemplo, as IAs já jogam xadrez melhor que a gente há décadas já, né? Então, só para dar alguns exemplos, a IA, por exemplo, quanto tempo levaria, imagina, nesse caso do violência doméstica contra a mulher, imagina quanto tempo levaria para um ser humano, ou mesmo para dezenas de seres humanos, lerem e classificarem milhares de denúncias dizendo se ela é violência doméstica ou não. A nossa IA faz isso em segundos. Né? Então, assim, a IA já superou o humano numa série de coisas, e não superou em outras ainda. Esse é o ponto. Né? Eu acho que a IA vai superar a gente em tudo e num tempo menor do que a gente imagina. Assim. Eu acho que a gente está sendo assustador,
a velocidade com que a inteligência artificial está se desenvolvendo, e eu acho que vai continuar sendo, assim, investimento, agora que o investimento aumentou na área, né, nos últimos anos aí, os resultados têm sido cada vez mais, eles são avassaladores, isso é impressionante. Então tá bom. Tá ótimo, então, Maurício, Márcia, acredito que a gente possa caminhar para o fim. Então, demos conta da temática, né, de uma forma bem agradável, bem suficiente, viajamos no campo técnico, campo filosófico, conversa do cotidiano. Eu acho que para uma sexta-feira é ótimo isso. Fim de evento. Ninguém quer cálculo de algoritmo complexo. Essa é a minha definição de sextou, eu adorei, foi muito legal, obrigado por terem me convidado, me diverti muito, foi muito bom. A matemática não é tão importante, eu aprendi hoje. Não, para quem quer aplicar IA na indústria, aí a matemática não é tão importante, não. Que ótimo. Então tá, muito obrigada, professor, novamente. Obrigada de novo, a generosidade da palestra, por mostrar como que a IA é diversa, né? Como que a gente pode usar ela em outros campos. Obrigada, Fernando, pela parceria. Estamos sempre aí. Obrigada por quem está assistindo, né? Quem ficou com a gente até o final. Só para lembrar que daqui a pouquinho, às 8h30, tem outra palestra, por isso que a gente tem que finalizar essa. Do professor doutor Rafael Ferreira Mello, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, utilização de Learning Analytics para a criação de universidades do século XXI. Tá certo, então? Perfeito. Então, obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Suas considerações, e aí a gente encerra. Só queria agradecer o convite, foi muito divertido, gostei muito. Como eu falei, na verdade, né, entre as várias coisas que eu me divirto fazendo na minha vida profissional, essa aqui é uma das que eu mais gosto. Assim, eu sinto um prazer muito grande em poder falar com alunos ou com pessoas que estão ingressando na área agora, porque eu acho que tem muito valor poder direcionar essas pessoas assim, num caminho do bem. Então, eu fico muito feliz de ter sido convidado. Obrigado. Tá bom. Nós agradecemos também, vamos encerrar a transmissão, e que o campus, embora esteja fechado por conta do isolamento social, ele é um espaço aberto para você, sabe, professor Maurício, que também é professor, compartilha também das mesmas funções, ele é um campo aberto, temos cursos na área técnico-tecnológico, então, elas estão abertas, aqui é um espaço seu também. Bom? Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professora. Bom, aos que nos ouviram, nos acompanharam, agradeço, permaneçam conosco, um tempinho para ir tomar um cafezinho, tomar uma água e depois voltar para o nosso encerramento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Instituto Federal de Santa Catarina, no campus em Gaspar, na temática Inteligência Artificial, a nova fronteira do pensamento brasileiro. Até logo. Um abraço a todos. Fique com a gente. Tchau, pessoal. Obrigada.